Tolerância, teoricamente, nós já sabemos o que é. Mas, na realidade, pouco a praticamos. E assim você se confessa. Todos nós nos confessamos ainda estarmos neste degrau, não é, Alicina? Ludmila, boa noite. Miriam, que bom que está conosco. Marcilene, estava com saudades, querida. Há algum tempo já que eu não te via participando nas nossas salas. Que bom que você está conosco. Marta, forte abraço fraterno. Paulo C. Oliveira. Tudo bom, Paulo? Que bom que está conosco. Sua presença é muito importante para nós. Regina Selle, lá da linda, pequena, grande cidade Santa Adélia. Eu sou apaixonado por essa região do estado de São Paulo, viu, Regina? Eu morei em Votuporanga, morei em São José do Rio Preto. Gosto muito. E nasci do outro lado do Corguinho, do Rio Grande, ali na cidade com o nome de Fronteira. Rosimarie, já cumprimentamos, mas seja bem-vinda. Simplício, paz e luz. Sindival, um forte abraço quântico em você, amigo. Amadinha Tânia, vamos deixar essa tristeza de lado, tá bom? Cerremos agora os nossos olhos. A Cleusa já chegou, então podemos iniciar, né? E se demorar para iniciar, ela vai nos demitir. Boa noite, Cleusa. Que bom que está conosco. Vamos também mandar um caloroso abraço aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita, que nos ouve em programa gravado. O estudo está na Rádio Brasil Espírita todas as segundas às 10 da noite, com reprise às quintas-feiras, 22 horas e 30 minutos. Abraços a todos vocês, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Cerremos então os nossos olhos, aqueles que queiram, para que possamos buscar sintonia com os nossos amigos espirituais, através de um só pensamento de amor, rogando àqueles que nos tutelam, que nos pacifique a alma, o coração, que permita que tenhamos não somente a razão a comandar os nossos atos, atitudes, conduta e sentimentos também, mas que tenhamos o sentimento maior a nos envolver, o amor que emana diretamente de nosso Criador e Pai, Deus divino e misericordioso. Ampara-nos, amigos espirituais, com a permissão de nosso amigo incondicional, nosso Senhor Jesus, e ser conosco nos trabalhos de hoje para que possamos, equilibrados, nos permitirmos condição de entendimento, de aprendizado, para que possamos exercitar nos dias vindouros. Que assim seja. Muito bom. Olha, na verdade é o seguinte, nós comentamos que hoje nós terminaríamos a renovação mental. Não foi? Mas, como o nosso José Aparecido divulgou o capítulo 13º a respeito de tolerância, então nós vamos fazer hoje a primeira parte da tolerância, mesmo porque nada é por acaso, não é? Falando hoje de tolerância, nós vamos entender um pouco melhor a necessidade da renovação mental, tema que faremos na segunda-feira que vem. Então,
A tolerância em comentarmos, falarmos, debatermos sobre ela hoje vai nos auxiliar a sedimentar em nós a necessidade da renovação mental. Hermínio já vem logo nos dizendo que essa palavra tolerância está no dicionário e é uma palavra mágica. Assim como a Licínia já fez um comentário na área de texto, ele também nos fala que pouco ligamos a ela. Como tão pouco, às vezes, ligamos a coisas tão essenciais à nossa tranquilidade e ao nosso progresso espiritual. Chama-se tolerância essa palavra mágica. E ela tem 1000 conotações diferentes, muitas nuances e inúmeras facetas. Sobre ela, escreveu H.W. Van Loon em um dos seus interessantes livros, que já se encontra esgotado há muito tempo. E H.W. Van Loon, escritor chinês, ele utilizou um livro médio para discorrer sobre a história da luta do homem pelo direito de pensar livremente. E aí nós começamos a perceber que hoje já não temos que lutar tanto por esse direito. A maioria das constituições das nações do planeta Terra, pelo menos na Constituição, consta o direito de pensar livremente. Alguns dirigentes, alguns mandatários não agem desta forma, mas que está na Constituição, está. Apesar disso, nós podemos também lembrar Sócrates, quando ele foi obrigado a tomar cicuta, ele foi muito claro e disse aos seus inquisidores: podem matar o meu corpo, jamais matarão o meu espírito. E eu continuo com a condição interior de pensar livremente. Podem me aprisionar, mas não podem aprisionar o meu pensamento. Mas o dicionário explica que tolerância é a qualidade daquele que é tolerante. Olá, Vilma, boa noite, seja bem-vindo. Quem mais chegou para estar conosco? Cláudio Dashi, de Curitiba, né, Cláudio? Que bom que está conosco, seja bem-vindo. Cleiton, de Salvador. Kleber Costa dos Santos. Não sabemos a cidade, mas eu vou tentar descobrir, tá, Kleber? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Viu, Kleber, como a gente fica sabendo de vez em quando? A Cleusa, que já cumprimentamos. Clorineide, Abrejos, querida amiga, lá de Feira de Santana. Fátima Varela de Santos já está aqui conosco. Graça Ceia de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ivani de Caldas, Minas Gerais. Lúcia Carolina. Lúcia Carolina, é de Goiânia, Lúcia? Seja bem-vinda, linda cidade de Goiânia. Nildinha de São Bernardo do Campo, que já está conosco, né, Nildinha? Quem mais chegou? É isso, Vilma Maria da Dias Costa, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por essas vibrações maravilhosas que nós recebemos, nos dando tanta sustentação.
Então, retomando, Van Loon fez um livro para discorrer sobre a história da luta do homem pelo direito de pensar livremente. O Cláudia de Santana do Livramento. Gaúcho também, né? Bate, que legal. Comentávamos que Sócrates foi muito claro que ele disse: pode aprisionar-me, mas não pode aprisionar o meu pensamento. Pode matar o meu corpo, mas eu continuo pensando. E a doutrina espírita nos fala que pensamento é atributo do espírito. Mata-se o corpo, o espírito não consegue matar, porque é imortal. Mas, o interessante é que Hermínio, nosso querido Hermínio, ele nos faz refletir. E ele vem dizendo logo que o dicionário explica que tolerância é a qualidade daquele que é tolerante. E também é mencionado no dicionário que um dos seus sinônimos é a palavra complacência. Tolerante, portanto, é o que tolera. É o indulgente, o que desculpa, o que respeita a opinião alheia. Mas examinando bem de perto tolerância, complacência, indulgência, descobrimos que, embora tenham estreitas afinidades, são na realidade algo diferentes. É mais ou menos o vídeo que nós tivemos contato nesse final de semana, onde um professor diz assim, que estudar é diferente de frequentar aula. E até ele soltou algo que eu achei muito interessante, que uma mãe de uma criança chegou para ele e disse assim: meu filho estuda de manhã. Aí ele falou: então seu filho vai na aula à tarde. Não, o senhor não entendeu. O meu filho vai na aula de manhã. Ah, então tá, entendi. Então ele estuda à tarde. Não, o senhor não está entendendo o que eu estou dizendo. Aí ele falou: não, a senhora que não está entendendo. Ir à aula é o primeiro passo, mas não é o mais importante. Estudar é que é importante. E aí nós aproveitamos para trazer para cá, para o nosso meio, né? Estar aqui na sala estudando Espiritismo é de extrema importância para a nossa vida, para o nosso refazimento, para a nossa sustentação, para adquirirmos a coragem de nos transformar. Mas só estar aqui não nos ajuda muito. Precisamos colocar em prática. E Hermínio vai nos conduzindo a uma viagem interessantíssima. Vamos repetir. Examinando de perto tolerância, complacência, indulgência, descobrimos que, embora tenham estreitas afinidades, são na realidade algo diferentes. E ele se confessa que não é um bom entendedor de etimologia. Mas parece a ele, e vai parecer a nós também, que tolerância tem sentido superior às duas outras expressões, complacência e indulgência. Entendo, diz ele, que tolerar é uma atitude consciente, humana, sem restrições, compreensiva, livre de ironias, como também de indiferenças. A complacência pode ser um dar de ombros, não é mesmo? Quando uma pessoa fala algo para a gente que a gente não está a fim de se envolver num debate, numa conversa ou até mesmo numa discussão,
a gente finge que é tolerante usando da complacência de, né? Ó, tô nem aí. Não tem razão, Hermínio, quando nos fala isso? Pensemos. E isso não passa de uma espécie de não me importo. Ou seja, isto é nada mais, nada menos do que o famoso não me importismo. Na verdade, é de quem não quer incomodar-se com problemas alheios. Olá, Adonias, seja bem-vindo. Que bom que chegou. A indulgência parece para Hermínio que a figura como algo irresponsável e conformista, como a atitude de uma pessoa fraca que não sente em si mesma coragem nem disposição para discutir o problema. E então prefere acomodar-se. Para nós entendermos bem o que Hermínio está nos colocando aqui, nós fomos lá no Evangelho, porque no Evangelho tem um item que trata exatamente da indulgência. E inicia assim: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. O Paulo coloca para nós na área de texto. Poderíamos também dizer que é uma aceitação ativa sem julgamento? Ô Paulo, eu vou mais além, se você me permite. Não acredito que seja uma aceitação ativa, não. É uma aceitação passiva, pela maneira que está nos colocando. A aceitação ativa, Paulo, eu acho que está mais para esse nobre sentimento de indulgência que é descrito no Evangelho. Concorda? Ou sem corda? Não é? Aqui sim é uma aceitação ativa. Por quê? Quando vemos defeito e não vemos, né? Como eu diria, eu vou ser claro com vocês, tá bom? Todos vocês são amigos queridos do coração. Se alguém colocar algum defeito em vocês, eu tiro na hora. Mas é na hora, não deixo passar. Não passa em branco mesmo. Amigo meu não tem defeito. É claro que tem, não é? Assim como eu estou cheio deles. Mas se eu ficar vendo defeito em amigo, o que eu vou achar nos inimigos? Não é? Agora, também nós não precisamos fingir que não existem. E podemos sim ter um bom papo, uma boa conversa, um bom diálogo com os nossos amigos, não ressaltando os defeitos, mas falando sobre, não é? Tem uma mensagem que é dada pela psicologia, e isso é utilizado muito em vendas, que a melhor forma de discordar de alguma coisa sem provocar conflito, atrito, discussão, é concordar antes. É mais ou menos assim, Paulo. Concordo com você, acho que você está certo, mas meu amigo, você vai preso assim mesmo. Percebe? A gente já começa concordando, trazendo o debate para um ambiente de leveza, de tranquilidade, de alegria, e nós podemos discordar de tudo, desde que façamos, promovamos a concórdia no início do diálogo. Aí não tem jeito de brigar, tem, gente? Será que alguém consegue brigar se nós conduzirmos, ou se nós formos conduzidos para esse ambiente de concórdia? Será que nós vamos conseguir brigar com as pessoas? O Clayton diz o seguinte: eu vejo indulgência na atitude de evidenciar as virtudes dos outros e não os defeitos. Sim, Cláudio. Mas não seria
no meu entendimento, e olha, estou aqui para discordar, tá? Se alguém falar que eu só discordo, eu vou dizer, não concordo com isso, ok? Olha só, Clayton. Para mim, é a mesma situação que o Paulo colocou lá em cima. Se a gente ficar só evidenciando virtudes, nós podemos levar a pessoa para um caminho da vaidade. Será que nós vamos fazer bem aos nossos amigos só evidenciando virtudes? Sem colocar para eles que defeito faz parte? Aliás, Hahnemann já disse no Evangelho segundo o Espiritismo que defeitos, vícios e virtudes são inerentes ao espírito. Então, na realidade, a questão aqui, eu acho que está mais, viu, meu amigo Clayton, para aquela situação. É necessário o escândalo, mas ai de quem provocá-lo. Se nós vemos um defeito em alguma pessoa, seja amigo ou não, que é motivo de escândalo, aí sim usamos da inteligência para não ficar observando e valorizando, dando evidência para isso. Porque aí nós estaremos provocando escândalo e vamos arcar com todos os ônus do escândalo provocado. E se alguém chegar perto de nós e falar assim, olha, você viu o fulano? O cara é tão vaidoso, né? Que bastava ele comprar um Camaro amarelo, mas ele não. Entrou em dívida, pegou dinheiro no banco e comprou uma Ferrari. Isso é pura vaidade. Olha aí. Não é indulgência, é escândalo e é totalmente ativo. Ativo no sentido de promover vibrações negativas que nós já estamos exercendo, mas que isso venha também ser somada com vibrações negativas das pessoas com quem nós estamos fazendo esse comentário. Além de não ter indulgência, o que tem aí é muita maledicência. Exatamente, Clayton. Temos que saber discernir até onde devemos agir com indulgência. É lógico, porque essa palavra pode ser interpretada de diversas formas. É o que Hermínio está fazendo conosco, que raciocinemos. Se a nossa indulgência for algo irresponsável e conformista, vamos estar demonstrando que não passamos de pessoa fraca, com atitudes insanas até. E que não estamos tendo, pelo menos naquele instante, nenhuma coragem nem para discutir o problema, nem para nos envolvermos no tal. E aí preferimos nos acomodar. E aí, né, conformismo não tem tudo a ver com permanecer na zona de conforto? Exatamente, né? E aí, Miriam, você falou uma coisa muito legal. Na verdade, o conformismo nos leva ao desculpismo, né? Nós nos conformamos, achamos uma bela desculpa pronta e vamos amenizar. Será que o nosso amigo, naquele momento, não seria uma indulgência ativa? Não amenizar, mas dizer para ele, se nós temos uma afinidade, uma intimidade que nos permite falar sobre, falemos. Vamos debater. A grande realidade, pessoal, é mais ou menos assim. Vou dizer para vocês exatamente aquilo que eu falo antes de iniciar um bate-papo, num encontro numa casa espírita,
para fazermos a verdadeira palestra, porque palestra é conversa, bate-papo. Essa é a história de um falar, 50, 100, 200, 300, 500 ficar quieto, isso não é palestra. A palavra palestra é diálogo. Se não há diálogo, é um monólogo, então não tem palestra. Mas vou pedir a vocês o que eu peço em todos os bate-papos que a gente faz. Se eu tiver aqui falando alguma coisa errada, contrariando principalmente Kardec, por favor, coloquem na área de texto que o que eu estou falando é errado. Vocês não vão estar em momento nenhum jogando uma crítica destrutiva, não vou me sentir criticado. Vou dizer assim, Cláudio, o que você colocou está me ajudando. Obrigado, meu amigo, pela sua caridade. Porque tem momentos em que a indulgência ativa é aquela que fala, que pratica caridade abrindo os olhos do outro. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Sinceramente, quais são as pessoas que nós mais prodigalizamos amor? Nossos pais, até um certo período da vida, não é? Depois os nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós deixamos de alertá-los? Nós deixamos de ser rígido com os nossos filhos para não discutir? Nós somos indulgentes, passamos a mão na cabeça? Isso é superproteção. Ruim para o filho, muito pior para os pais. O Cleiton nos traz o seguinte pensamento. Então, nesse caso, devemos pontuar o que não achamos legal. Olha que palavra fantástica você colocou, Cleiton. Pontuar. Ou seja, você fala sobre sem dar evidência negativa. Fantástico. É o caminho. Que bom, né? Olha, aqui nós falamos sobre ciência, fazemos ciência, filosofamos e aprendemos outras ciências também. Isso é psicológico, Cleiton. Sim, nunca deixar de valorizar nosso amigo, porque todos estamos sujeitos ao erro. E eu digo a você, Cleiton, que podemos ir mais além. Vamos sair do foco nosso amigo e entrar no foco nosso próximo? A nossa família, né, Sindival, você que me ouve aí, quando saímos do rol dos amigos e começamos a pensar no nosso próximo, olha o big, mega, super salto quântico que damos na situação da família universal. É tudo questão de ponto de vista. Ok? O Simplício diz assim: não será que o defeito que eu vejo no outro não é o reflexo do que está em mim mesmo? Simplício, com certeza. O outro, na maioria das vezes, é o espelho que está na nossa frente. Quando olhamos no espelho, enxergamos a nós mesmos. Não é? Exatamente. O Cleiton, obrigado, Cleiton. Nós também estamos muito felizes com a sua presença e de todos os 27 amigos que estão na sala. Se chegou alguém que eu ainda não falei boa noite, peço desculpas. Peço que sejam indulgentes para comigo. Boa noite, João Luiz. Que bom que você está conosco, amigo. Adonias já falei, né? Lúcia Carolina também. Mas, já que catamos, sigamos. A indulgência vê os defeitos, mas evita divulgá-los. Isso aí, Miriam. Pois é, Sindival, aqui se fala de tudo. Isso é o espírito em evolução e o espírito da evolução, não é? Estamos envolvidos por esse espírito. Falando em espírito, Sindival, olha aqui, lição de indulgência.
Antes da reunião mediúnica, lá em Pedro Leopoldo, no centro que Chico tinha como dirigente da reunião mediúnica o Arnaldo Rocha, e o Chico era o médium de psicografia, de psicofonia, de materialização de quase todas as faculdades que ele as tinha. Uma senhora reclamou que estava com uma dor terrível no peito. Aí o Arnaldo Rocha, que tinha sido, ele praticava natação na juventude, né? Então ele era atleta. Aí ele ensinou uma forma da mulher fazer o seguinte movimento, olha aqui. Traz as mãos para cá, abre, respira e segura. Fecha. Inspira, segura um pouco, abre. E fazendo esses movimentos, uns 10, 15, 20 movimentos, a dor no peito cede. E a mulher ficou maravilhada. Logo após isso, ela chegou no Chico e falou assim: Chico, no momento em que Arnaldo Rocha estava me orientando sobre os movimentos do corpo físico para que a dor diminuísse, e diminuiu até sumiu, Chico, que espírito estava animando Arnaldo Rocha naquele momento? O Chico não teve dúvida, ele virou e falou assim: minha filha, o espírito que estava animando Arnaldo Rocha naquele momento é o espírito da solidariedade. Olha aí, isso não é indulgência em seu talvez mais alto grau? Não deu evidência, não é? Deu a resposta correta e deu uma mensagem da necessidade de termos em nós o espírito de solidariedade e, desta forma, vamos ter em nossa companhia a indulgência nobre, aquela que não vê, mas se vê, evita falar, evita de divulgar para não promover escândalos. Nenhuma dessas restrições, no entanto, Hermínio falou do não me importo, da fraqueza de atitude, tanto da complacência quanto da indulgência. E ele diz assim: nenhuma dessas restrições se aplica à tolerância. Esta exige compreensão e lucidez. O que vem a ser lucidez? Lucidez, o radical de lucidez é luz, não é? Quando nós nos apresentamos diante de qualquer fato ou diante de qualquer ato com compreensão e lucidez, sintomaticamente nós agimos com tolerância. O Simplício vem nos trazer uma mensagem do Espírito José, do Espírito Protetor, mensagem essa que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Olha só, o Simplício nos trouxe essa mensagem e eu fiquei pensando. Ontem nós tínhamos aqui em casa visita de parentes. Não vou falar o nome do santo, mas vou contar o milagre, tá bom? Essa é boa, né? Só espírita que faz isso, viu, gente? Espírita conta o milagre, mas não fala o nome do santo. Se fosse meus tempos de católico, eu já falava tudo, né?
Miriam, eu acho que é você, querida, porque, pessoal, tá travando? É só com a Miriam ou tem mais alguém sentindo dificuldade? Se tiver, eu saio e retorno. Tá ok, Miriam? Então tá bom. Vamos lá. É, estava aqui uma concunhada, o cunhado, o marido dela, a filha, e aí elas estavam conversando, né? E a menina falou assim: Não, mas a senhora não pode tratar tão bem assim a namorada do meu irmão, porque ela já te maltratou. Aí, Simplício, estou lembrando disso por causa do Evangelho. E é muito bom a gente trazer para a simplicidade, para o dia a dia, para a rotina, não é? A mãe dela falou uma coisa que eu achei fantástica. Falou assim: Minha filha, eu não posso agir com ela de forma rígida. Aqui não está falando para não sermos rígidos? Não é isso, Simplício? A indulgência acalma, atrai, reergue. O vigor desencoraja, afasta e irrita. E não é assim a atitude das mães inteligentes? Trata bem o genro ou a nora, não é? Para não perder o filho. Tudo bem, existe aí alguma coisa de troca, né? É uma troca. Olha, eu trato bem, ganho o meu filho, eu mantenho o meu filho junto comigo. A intenção ainda é algo muito mesclado de egoísmo, mas é uma forma de aprendermos a exercitar a indulgência, não é? Como é que nós começamos a fazer caridade? Né? Espírita faz caridade para não ir para o umbral. Olha, sejam indulgentes, não me xinguem, tá? Então, para não ir para o umbral, faz caridade. Bom, tá querendo fazer uma troca, é ou não é? Mas é isso, nós vamos aprendendo, é através disso mesmo. A nossa condição evolutiva ainda é essa. Ou será que já estamos conseguindo fazer caridade, né? Amando ao próximo como a si mesmo? Bom, se tem alguém aí fazendo, já virou anjinho. Está fora do planeta de transição, já tem que subir para outras moradas da casa de meu pai. Não, ô Cleiton, eu não estou pegando duro com vocês, não, estou pegando duro é comigo, Cleiton. Lembra aquela história de que antes de falarmos, nossos ouvidos já ouviram o que nós vamos pronunciar? A coisa não é. Não estou generalizando com vocês, não. O recado é mais para mim do que para qualquer pessoa. Mas como eu sou teimoso, viu, Cleiton? Eu fico aqui, né? Falando, para ver se eu aprendo alguma coisa. E a Licínia diz que, sem dúvida, o genro ou a nora passa a ser filho do coração, respeitando, né? De parte a parte. É isso mesmo. Mas também não precisa ser tão filho do coração assim, não, né, Licínia? Na hora que o genro ou a nora dá uma contrariada na nossa filha ou no nosso filho, já era filho do coração. Aí a chapa esquenta, o bicho pega e a gente parte para cima. Principalmente a mãe, né? Aqui em Santa Rita, Licínia, a gente diz assim, que quando a sogra tá brava com a nora ou com o genro, ela simplesmente assumiu o papel dela de galinha choca. E é verdade, né? Vamos lá. A tolerância exige lucidez, compreensão. Exige de nós convicção de que a nossa opinião é mais correta. Pelo menos para aquele momento, para aquele assunto, para aquele debate. Se nós não tivermos convicção daquilo que estamos falando, é melhor, ó, passar um zip na boca. Zíper, né?
O paulista fala zíper, o mineiro fala zip, vai engolindo as letras. Sem convicção, nós não avançamos. A Elisa diz que nós ainda não aceitamos a vida que levamos. Alguns até se suicidam. Elisa, você já está falando no ato deslocado de retornar ao plano físico através da porta do suicídio? Esse é o maior e aquele que toda a sociedade vê, não é? Mas e os pequenos suicídios ou suicidiozinhos que nós cometemos conosco mesmo todos os dias? Então, por exemplo, quando somos obrigados a fazer algo dentro de casa, porque assim está sendo exigido pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pela filha, até mesmo às vezes por aqueles que nos ajudam dentro de casa. Aí nós deixamos de fazer aquilo que nós temos certeza dentro de nós que é o melhor para nós e abrimos mão do nosso espaço para os outros. Além de cometer um suicídiozinho, nós estamos nos desrespeitando. Para que possamos fazer com que as pessoas nos respeitem, quem tem que nos respeitar primeiro somos nós. Miriam, você vai precisar sair, querida. Aqui está tudo bem. Pessoal, digam aí para mim. Miriam, saia e retorne. Olha, Miriam, está tudo ok. Muito bem. Deixa eu só rebobinar a fita, porque é assim, a gente rebobina a fita para não falar que perdeu a linha do raciocínio, não é? Então vamos lá. Estávamos falando a respeito de o que a Elisa colocou, de suicídio, o ato deslocado de retorno à pátria espiritual pela porta do suicídio. Mas quando não nos respeitamos e não fazemos com que as pessoas nos respeitem, e para isso não é necessário brigar, não é necessário levantar a voz, não é necessário agredir física ou moralmente, é só expormos a nossa condição, o nosso desejo, deixar evoluir esse desejo para a vontade, termos convicção de que a nossa opinião para aquele momento, para aquela situação, é a mais correta. E não cometemos suicídiozinhos, viu, Elisa? E isso é uma realidade. Tem pessoas que começam a agir dessa forma, daqui a pouco estão tendo momentos depressivos, isso evolui para a instalação de uma verdadeira depressão. A instalação da depressão não é algo que ocorre da noite para o dia, nem no prazo de uma semana, um mês, um ano, são anos. Às vezes, uma reencarnação toda. Aí reencarna depressivo. E o tempo que demanda para a correção de uma depressão, via de regra, falam os psicólogos, que é o mesmo período que demandou para que a doença, depressão, se instalasse. Não nos respeitamos, não somos respeitados, entramos em momentos depressivos, isso evolui para a depressão e vai nos levar, pelo menos, ao pensamento do suicídio, a uma tentativa e depois a consecução de tudo isso. Então temos que ter muito cuidado. A Alicina diz que o respeito a cada um, sendo educado, não só para conversa de baixo nível, isso